E esses testes de QI famosos que tem aí, eles realmente medem a inteligência da gente ou não? Eles medem dentro de um certo intervalo e alguns os Qual melhores que é o mais testes medem bem. famoso? O Stanford Binet foi muito famoso até o final dos anos 80, 90. O Weiss, ele começou a ficar famoso em 1939, 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial ele ficou mais famoso porque ele foi muito usado também para a É. seleção de oficiais, né? E progressivamente o Weiss foi ultrapassando, não tem um momento específico em que houve essa transição, mas atualmente o Weiss ele é mais famoso que o Stanford Binet, né? E tem o Cattell, tem o Cattell no Brasil ele se chama Teste Cultural de Inteligência, mas no exterior é Cattell Culture Fair, né? Teste de cultura Sim. livre. É, tem o Raven, né? Esses são os principais. O Raven e o Cattell, eles são bons para aplicação coletiva, porque são de múltipla escolha. Então você aplica numa uma amostra, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas de uma vez, o mesmo teste. Já o Weiss e o Stanford Binet, eles são individuais. Você tem que estar com o psicólogo individualmente e aplicar um de cada vez, né? Então eles são mais diversificados, mas não são necessariamente melhores. Mas no conjunto eles medem razoavelmente bem dentro do intervalo de 70 a 130 de QI, que mais ou menos cobre 95% da população, né? Então ele não mede corretamente dos 2% de QI mais baixo, nem dos 2% de QI mais alto. Ele já começa já distorções entre o score que é medido e a real capacidade da pessoa. Eles continuam gerando scores, mas só que eles já não são tão confiáveis acima de 130, 135. Né? Então, mesmo os melhores testes de QI, eles não medem muito corretamente acima desse ponto. Nos anos 70, 79 mais ou menos, o Kevin Langdon criou um teste muito mais difícil, que era com o objetivo de medir até cerca de 160, 170. Então, começou nos anos 70 a medir até mais ou menos 160 corretamente. E depois, o Ronald Hoffman criou um outro teste também, 4 testes ele criou na verdade, né? O Mega Test, o Power Test, o Titan Test e o... Não me recordo o nome do outro, mas eram 4 testes que ele criou. Ultra Teste, Ultra Teste. E criou 4 testes que mediam mais ou menos até 170. Ele colocava nominalmente até 193, 192, mas só que os scores acima de 150, 160 já começavam a ficar distorcidos. Então ele continuava gerando scores, mas aqueles scores deixavam de ser representativos do que estava realmente sendo medido. Entendi. E atualmente os melhores testes que tem são esses. Tem o Sigma Test que eu desenvolvi em 2003. Eu comecei a desenvolver na verdade em 91, mas só que eu interrompi e depois comecei novamente em 2003. Na verdade foi em 2000 e 2003 foi quando eu fiz a padronização. E o Sigma Test, na época, ele foi considerado um dos mais difíceis que existe. E tem a avaliação, a versão de 2022, que é uma atualização que é um pouco mais difícil que o anterior. Então, talvez o Sigma Test seja o mais difícil que existe. Mas ele propõe, a proposta é que ele seja o mais difícil, né? Mas é questionável se é de fato ou não. Tem, por exemplo, tem um rapaz que ele bateu o recorde do Terence Tao, né? Que ele está fazendo... O Terence Tao é um dos maiores matemáticos, talvez o maior matemático da atualidade. É. É o Terence Tao. E com 8 anos de idade, ele... conhece o SAT dos Estados Unidos? O SAT. SAT, sim. Então, o Terence Tao, com 8 anos de idade, ele gabaritou o SAT de matemática. Gabaritou. Gabaritou, ele fez 800 de 800. Ele fez 800 pontos de 800. E esse rapaz, perdão, esse rapaz fez 800, o Terence Tao fez 760. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Ele fez 760, e esse rapaz que está fazendo o meu Sigma Test, ele fez 800 com a mesma idade do Tao. Né? Com 8 anos de idade, ele fez 800 de 800 do SAT. E, na opinião dele, meu teste é o único que daria realmente para avaliar corretamente, né, o nível intelectual dele. E tem também um rapaz que ele ganhou medalha de bronze na Olimpíada Internacional da Matemática, né? Não é medalha da Tabata. A Tabata ela ganhou para crianças, né? Ele ganhou para adultos, né? Que no nível universitário. E ele ganhou uma medalha de bronze e ele está fazendo também o meu Sigma Test. Então, assim, nas comunidades de AutoCAD de modo geral, eles avaliam como sendo talvez, não dá para saber com certeza, porque é muito difícil de avaliar. O Sigma é muito Test tem números negativos também, porque eu queria que o Tuti fizesse, mas eu fico com medo dele não alcançar nem o 0. Vocês vão ter score alto, na verdade. Vocês estão fazendo de brincadeira. Sério? É a humildade de vocês aí, mas vocês vão ter score alto. Será que a gente... Vamos fazer o Sigma só de zoas? Eu não sei se eu quero ter essa decepção na minha vida. O problema é a gente achar burro, outra coisa é ter certeza, né? Exatamente. Eu não sei se eu quero mais essa crise de ansiedade em mim. Exato. Uma coisa é quando a gente fica na dúvida, outra coisa é falar, não, você é burro mesmo. Mas eu queria fazer depois isso. Você tá o seu Sigma, tá mas o que é? Um conjunto de perguntas? São várias perguntas que tentam minimizar elementos culturais, minimizar questões que envolvam memorização e repetição. É principalmente raciocínio lógico, resolver problemas de forma criativa. Você tem que compreender alguns processos mecânicos, uns processos, né? E, por exemplo, pelas próprias entrevistas que você faz,
perguntas que você faz, a maneira como você interage, dá pra perceber que vocês dois são muito inteligentes. Eu vejo que você frequentemente pergunta as coisas pra ele, né? E ele responde errado. E dá respostas boas. Não, mas é que ele tem muita certeza na resposta. É isso que parece que ele é inteligente. Capital da Ucrânia. Veneza. Não, calma aí. É que aí eu não pensei direito. Fala com convicção. Eu fiz a primeira coisa que veio na minha cabeça Tá e foi bom. muito óbvio que tava errado. Desculpa. Que é, então, Que a da... Ucrânia. Da Kiev. Isso, boa. Tá vendo? Se tiver uma chance de faz uma e depois faz outra, a primeira ele erraria. Mas ele fez de brincadeira, né? Qual é a capital da Venezuela? Caracas. Achei que você ia lembrar. Foi você que não sabia? Não, eu sabia. Eu não lembrava. Ele sabe tudo, ele só não lembra. E a Não, gente, mas caraca, ele você não muita lembra? coisa. Ele não lembra. Ele falou, caraca, você não lembra? E ele nem aí, cara. E o Os programas que eu vi, ele acertava e muita o parceiro coisa. do meu lado, que não era o Léo, deixar isso claro, falou Sei. Montevidéu. Ah, você tá brincando? O cara... Fala Montevidéu. Toque. Isso é maravilhoso. O cara querendo te ajudar. Fala Montevidéu. Mas quero fazer. O Roger é muito famoso, o pessoal fala do Roger, né? Que faz o parte Roger do é- Mensa. O que é esse Mensa? Essa A sociedade Mensa é um grupo que secreta? Foi... Não uma sociedade secreta, né? Ela foi fundada em 1946 e o objetivo inicial é que reunisse pessoas, porque na época não tinha internet, era muito mais complicado para você reunir pessoas, né, que tivessem uma capacidade intelectual acima da média. Só que, atualmente, o perfil que eu vejo do pessoal da Mensa, para ser sincero, eu não simpatizo muito. Eu entrei na Mensa só para publicar um artigo na Mensa dos Estados Unidos, né? O que é a Mensa, então? A Mensa é um grupo de pessoas que muitas delas se acham muito inteligentes e são arrogantes e têm um comportamento... Tem pessoas que são educadas, por exemplo, o Léo da Costa, o Alexandre Maluf, tem pessoas que são muito educadas, muito inteligentes e que... Agora, sabe aquele cara que é... O cara que é rico, ele anda correndo a barriga, anda mais empinado, a Sim. mulher que sabe empinar... O pessoal da Mensa, muitos deles, uma parte significativa, não dá para generalizar, tem muitos que não são, né? E também depende do país, por exemplo, a Mensa Suécia, a Mensa Dinamarca, a Mensa Noruega, a Mensa Suíça, eles não têm esse tipo de comportamento. Pelo menos os que eu cheguei a conhecer, eles eram muito mais humildes, assim, mais educados, a maneira que você interage com eles é muito mais civilizada. A Mensa Brasil já não é bem assim, né? Então, tem Entendi. pessoas educadas lá, pessoas, né, agradáveis, mas tem muitas, inclusive, eu conheço a Mensa desde 1995, mais ou menos, 94, 95. Eu nunca me interessei em entrar justamente porque teve vários grupos que eu fui convidado, inclusive na Giga Society, né? Para ser membro do Comitê Psicométrico O da que é Society. Giga A Mensa Society? é acima de 132, né? A Giga é acima de 196. Peraí, a Mensa é 100 e... 132. E a Giga... 196. E para um cara ser considerado inteligente é acima do quê? Todas as pessoas são inteligentes, na verdade, né? Não, mas Os animais são inteligentes. A maior parte dos abaixo de 80 é ruim. é abaixo da média. É abaixo da média. A A média média o é quê? 100. A média A média é mundial Tem um estudo que o Richard Lin fez em 2003, 2002, mais ou menos. O Richard Lin, o Richard Lin, ele é neonazista, ele é racista, né? Os seguidores dizem que ele não é racista, que ele é só neonazista. Eu acho que ele é nazista e racista também. Né? E aí o cara faz um estudo. O estudo dele é razoavelmente sério, é técnico, é bem fundamentado. Só que a interpretação que ele faz é toda distorcida. Entendi. Então, inclusive eu escrevi um artigo revisando. Por exemplo, ele chegou à conclusão de que tem um país, acho que é Nepal, que a QI médio de Nepal é 43. O QI da Gorila Coco é 80, 85. Né? Como é que você pode ter uma civilização? Eles têm arquitetura, eles têm urbanismo, eles têm não água faz o menor encanada, eles têm- sentido, cara. Como é que você pode ter um país que o QI médio do país seja 43? Então, aí já tem um absurdo gigantesco. Alguma coisa errada, com certeza. E ele coloca outro ponto gravíssimo, por exemplo, ele coloca Israel, o QI médio de Israel ele coloca 92, sendo que o QI médio de Israel é o que tem a maior concentração de prêmio Nobel do mundo, né? Israel. Startups e... Então, colocar Israel com inovações. 92 já fica nítido o neonazismo dele, que ele está distorcendo os resultados para forçar a tese que ele quer defender. Entendi. Então, esse estudo que é publicado em vários lugares, que você encontra do QI dos países e tal, que do Brasil seria 83, na verdade foi o Richard Lin e o Tautu Valhaunen, que é um cara da Finlândia, que também é neonazista. Os dois eles escrevem em revistas de supremacia branca e eles querem mostrar que, né, eles colocam orientais na frente, judeus e negros para baixo. Então, né, eles distorcem. Em parte, eles aplicaram um teste de fato, alguns eles pegaram de outros estudos, de outras pessoas, inclusive, só que a interpretação que eles fazem no resultado é muito distorcida. Um dos problemas que tem, por exemplo, no Brasil, o que nós observamos, por exemplo, na Casa do Psicólogo, que aplicava testes, em 2004, a Casa do Psicólogo tinha o maior número de publicações de testes psicológicos do Brasil, mais do que a USP, mais do que a CEPA, mais do que outras
instituições, né? E a Casa do Psicólogo aplicava em várias universidades, Sim. e aplicava também no Barro Branco, no Agulhas Negras, né? Aplicava em vários, geralmente instituições educacionais. E eles constataram que quando você aplicava em pessoas não motivadas, você tinha uma performance muito mais baixa do que quando você aplicava nas mesmas pessoas motivadas. Faz sentido, claro. E o Richard Lin, ele pega uma população, por exemplo, Nepal, sei lá, Etiópia. A pessoa está passando fome. Na Etiópia, os filhos alugavam as mães para turistas. Cara. E os pais alugavam as filhas para turistas. Na Etiópia, no período, daquela época que o Michael Jackson fez... Eu vi que você tem uma luva do Michael Jackson aí também, né? O Michael Jackson, quando ele fez aquela música, We Are The World, não sei se a pronúncia é essa, para arrecadar fundos para a África, na Etiópia, eles alugavam a mãe e a filha, as mães e as filhas, né? Para conseguir comida, porque eles precisavam de comida. Então, como é que uma pessoa que vai fazer um teste de QI nessas condições vai se concentrar num teste que ele não vai ganhar nada com isso? E tem um estudo que foi publicado no NCBI, que crianças, 2 grupos de crianças, que foram randomizadas, né, e separadas em 2 grupos aproximadamente equivalentes. Um grupo recebeu $10 para fazer o melhor que eles pudessem no teste, e outro grupo não recebeu nada. O que recebeu $10 conseguiu 11 pontos de QI a mais do que o grupo que não recebeu nada. Então, quer dizer, só a motivação... Só ter um incentivo, ter um motivo para fazer, né? Porque eles vão lá e falam, eu quero ir embora para casa. Às vezes a criança, o pai bate na mãe, tá passando necessidade. Tá. Ele não está se preocupando em conseguir o melhor que ele consegue ali. Né? Então, no Brasil, quando foram aplicados os testes, isso o Richard Lin não leva em consideração quando ele faz essa estratificação. Quando ele mensura isso daí, né? Pois é, e aí ele, no caso, atribui, no caso do Brasil ele chegou a 83, em parte porque não leva em consideração vários fatores desse tipo. Eu fiz um estudo agora em 2023, 2024, publiquei, o artigo está no site da Sigma, que eu mostro que o QI médio correto no Brasil é cerca de 95, 96. Né? É um pouco abaixo da média, mas é muito mais alto do que os 83 que o Richard Lin havia publicado e que continua sendo repetido em várias fontes. Né? O teu QI é de quanto? Que aqui tá falando que é o maior QI do Brasil, seria de quanto? Então, quando eu fiz o teste na infância, que tinha 3 anos de idade, eu estourei os tetos de 3 anos, de 4 até o de 9 anos. Então daria mais ou menos 300 com desvio padrão 24. Só que desvio padrão 24, para criança, você tem que transformar em equivalente para adulto. Aí daria 233,3 se convertesse para adulto. Só que tem vários outros pontos. Para começar, porque os testes não são adequados, não dá para você avaliar. Tem criança, por exemplo, que com 10 anos de idade, com 3 anos de idade, tem uma inteligência equivalente a 12, 13, né? Mas quando ela chega na idade adulta, ela não vai manter aquela proporção que ela tinha de performance. Não só em inteligência, mas em várias atividades diferentes. Você deve conhecer vários casos de crianças que pintavam muito bem quando era criança e quando cresceram continuaram mais ou menos no mesmo nível, não evoluíram em relação a isso. Então não é o mais confiável. O mais confiável é a produção intelectual. Né? Então, resolução de problemas escala mundial, problemas que ninguém resolveu há muito tempo. Então esse é o principal critério. O Baran-Yontre, por exemplo, ele estimou o meu QI em 2004. O Baran-Yontre foi presidente da Par Society, que era para pessoas com QI acima de 180. Né? O próprio Baran-Yontre ele tinha QI de 203. Cara, tem como eu comprar, assim, aqui entre nós, tá filmando, né? Tá em live. Não tem como cortar. Mas ninguém vai ver isso. Tem como eu comprar algum certificado de que eu tenho um QI muito alto, cara? Eu queria muito poder chegar pras meninas e falar, né? Na minha família, pro pessoal falar, eu tenho QI de... Não é? Porque eu já tenho o pênis grande. Imagina... Ah, cara, para, vai. Ué, você sabe? Sei. Tá, digamos que você não saiba. Bom. Imagina um cara com um pênis grande e com QI muito alto. Eu sou o cara, velho. Faz uma prótese, né? Mas você vai me zoar também? Uma doação aqui de bengala. Mas, eu queria falar assim, ó, eu tenho tanto de pênis e tanto de QI. Eu só precisava do pênis ali. Meu sonho é falar. Você abre mão do... Pô, eu não preciso QI, tanto faz. Não. Quem também, a mulher vai se impressionar, falar, eu tenho 190 de QI, Ela fala, nossa. Abaixa as calças. Pois é. Não vou fazer essa pergunta pro Hindenburg aqui, né? Mas... Renato Amoedo colocou uma questão. Você devia ter um micropênis e ser bilionário. Exato. Cara, eu aposto que a pessoa... Você preferia ter o micropênis e ser o cara mais inteligente do mundo ou ser um cara mais ou menos, mas ter uma rola grande? Cara, poxa. Qual é a dúvida? Cara, o micropênis eu já tenho. Ainda você. Ainda vai ser bufo. Talvez por isso você tá falando, porque você tem um QI baixo. Senão você mentiria como eu, entendeu? Faz sentido.